E aí galera, graça e paz, beleza? Como é que vocês estão? Firme e forte? Estamos aqui, ou melhor, estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo aqui no canal 3D. Faz tempo que eu não faço um vídeo para esse quadro, né? 3D Contexto, mas hoje eu gostaria de gravar esse vídeo. Faz tempo que não grava, a gente quer voltar, mas parece que a gente perde o ritmo, né? Tinha um probleminha também com o meu celular, enfim, né? Tem as coisas que vão acontecendo. Enfim, eu gostaria de gravar esse vídeo, um vídeo um pouco mais de aviso, né, para nós como igreja, nós precisamos estar alerta, né, e vídeo também um pouco improvisado aqui, tô na igreja aqui, não sei se vocês estão vendo o cenário novo aí, tô gravando aqui na igreja, um calor, só Jesus dá conta. Então bora lá pro vídeo sem mais demora. Bom, gente, será no quadro contexto, né? O quadro contexto é o seguinte, a gente escolhe algum versículo que as pessoas geralmente têm algum entendimento popular sobre ele, mas não necessariamente aquilo que ele significa. E nós pegamos esses versículos e tentamos entendê-los à luz do seu contexto, que é o contexto que dá o significado para o texto. E geralmente também a gente pega crenças populares, evangélicas, né? Como nosso amigo Wesley diz aí, situações que estão acontecendo na atualidade, e tentamos conversar e ir para a luz das escrituras para entender tudo dentro de um contexto bíblico. E o vídeo que eu quero fazer hoje é mais um alerta, né, um vídeo preocupante do cenário que nós estamos vivendo hoje como igreja brasileira. Eu estive participando de um podcast, né, que eu faço com um pastor muito amigo nosso, e o tema desse podcast foi sobre profecia, sobre dons, né, se os dons continuam, se os dons cessam. E em determinado momento nós falamos sobre profecias e sobre falsos profetas. Eu gostaria de, né, pegando aqui a palavra de Deus, gostaria de trazer algo, uma informação que eu achei pertinente, né, trazer para cá. Gente, nós estamos vivendo um momento na igreja no Brasil, né, parece que é que só para fora cidade grande, né, a gente está no interior de Minas, Itajubá, mas eu fico olhando assim, cara, essas coisas só devem acontecer em São Paulo, deve acontecer lá em cidade grande, mas não, cara. A gente vê até mesmo próximo de nós, né? Falar sobre falsos profetas e falsas profecias. Gente, só para vocês entenderem aonde eu quero chegar, vou começar do fim para o começo, né? Vou chegar na conclusão já. A conclusão que eu quero estabelecer aqui, com tudo que eu vou falar, os falsos profetas que estão tendo espaço na igreja hoje, nas igrejas e na internet, é um juízo de Deus para a igreja no mundo. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece aqui no Brasil, acontece em vários lugares. Em alguns mais do que outros por N fatores até mesmo sociais, culturais. A gente está vendo uma onda, gente, muito grande de falsos profetas, falsas profecias. E o círculo que eu participo, a gente conversa e a gente entende, cara, isso aí tá errado, isso aí não é de Deus, isso aí Mas essas pessoas continuam cada vez mais tendo público, continuam cada vez mais alcançando ouvidos e corações. E esses falsos profetas, com certeza, eles alegam ser usados por Deus para trazer mensagens de Deus para as pessoas. E qual que é o problema disso? Está não no falso profeta em si, mas na sua falsa mensagem e o que ela produz no coração, muitas vezes de falsos crentes e por vezes, creio eu também, que muitos filhos de Deus e crentes genuínos acabam caindo nessa farsa, né? nessa trollagem. Enfim, por que eu chego na conclusão de que o falso profeta é um juízo de Deus para a igreja brasileira? Em Deuteronômio 13, a palavra de Deus diz assim, ó: se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio que ele falou acontecer e ele disser, ou seja, o que está sendo claro aqui é que é possível que se levante um profeta ou alguém que faça predições no meio do povo de Deus. Ele vai anunciar que teve sonhos, ele vai anunciar que teve um sinal miraculoso ou algum prodígio, uma visão, qualquer outra coisa. O autor aqui, Moisés, está falando, vai acontecer, é possível que aconteça. E se nesse momento que isso acontecer, né, e ele diz no versículo 2, e se o sinal, o prodígio que ele falou acontecer, ou seja, é possível que esse sinal, esse sonho, essa visão que ele falou, é possível que aconteça. Mas aí não é o problema. Vamos seguir outros deuses
que vocês não conhecem e vamos adorá-los. Versículo 3. Não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam e apeguem-se a Ele. Gente, isso aqui é o que nós estamos vivendo, cara. Está levantando falsos profetas, pregadores mirins, né, que é chamado, pregador adolescente, pregador criança, ensinando homens adultos a como eles devem se portar. Pessoas que se levantam com autoridade sobre outras pessoas, mas que não têm a autoridade em sua própria vida, a autoridade constituída em sua própria vida. Pessoas que dizem ter visões. Todos esses que você está vendo na televisão fazem adivinhações de nomes, adivinhações de CPF, adivinhações de emprego. Isso tudo que pode ser visto com uma pesquisa breve numa rede social. A pessoa tem todo esse tipo de informação. E mesmo que essas adivinhações de fato ocorram de forma sobrenatural, aqueles que estão ouvindo ali, vendo, estão atribuindo a esse falso profeta poder miraculoso como sendo ele enviado de Deus. Mas aí a pessoa pode falar, ah não, mas é de Deus sim, porque ele não está mandando pecar, ele está falando coisas boas, né? Ele não está falando nada ruim. Às vezes as pessoas estão tão tristes, as pessoas estão tão... Ixi, tá apertando ali isso, né? Aqui. As pessoas estão tão carentes, estão tão assim, frágeis, elas precisam de uma palavra de Deus. Não, Deus não é manipulado pelas nossas emoções, Deus não é manipulado pelas nossas fragilidades, Deus não vai mudar quem Ele é por conta da nossa própria autofragilidade emocional. Não caiam nessas falsas profecias. Tem uma passagem em 1 Reis, no capítulo 22, que é uma passagem muito interessante, onde Acabe, rei de Israel, chama Josafá, rei de Judá, para guerrear com ele, né? E aí aqui 1 Reis, no capítulo 22, versículo 4, diz assim, ó, então perguntou a Josafá, né? Acabe perguntou a Josafá, irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel, sou como tu, meu povo é como teu povo e os meus cavalos como os seus, como se fossem teus. Mas acrescentou, peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Aí então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou, devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E eles responderam, sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então, olha para você ver, o rei de Israel queria guerrear. E o rei de Josafá, o rei de Judá, Josafá, queria buscar o conselho do Senhor. Aí o rei de Israel falou, por mim, beleza, demorou, vamos buscar o conselho de Deus. E ele chama então 400 profetas. E os 400 profetas são unânimes para dizer para ele, sim, vai que o Senhor vai entregar nas suas mãos. É isso que você quer ouvir, cara. É isso que eu quero ouvir, o meu coração humano quer ouvir. Vai que Deus vai te dar vitória. Vai que Deus é contigo. Vai que Ele vai guerrear por você. Essa batalha já é sua. Só que Acabe era um rei perverso, era um idólatra, era um rei que não temia o Senhor. Mas ele tinha uma palavra de vitória. Ele ouviu uma palavra de vitória que os 400 profetas falaram para ele. E aí, Josafá no versículo 7 diz, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. Então, o rei de Israel, o rei de Judá, ele falou o seguinte, olha, vamos tirar aquele coringa, o voto de Minerva, né? Vamos só consultar mais um, não tem mais nenhum aí, porque tá estranho. O cara é um ímpio. É todo mundo falando coisa boa pra ímpio, profecia boa pra ímpio. A pessoa tá vivendo no pecado, ó, Deus vai te dar vitória. Deus tá repreendendo. As pessoas estão falando mal de você, as pessoas estão tendo inveja de você. Será que é Deus mesmo? A preocupação de Deus é essa com aquele filho que tá andando em pecado? E aí então tem um profeta. Olha, e o rei já demonstra o coração dele aqui, olha, tem Micaías. Só que eu não gosto dele, sabe por que eu não gosto dele? Porque ele só fala coisa ruim a meu respeito. É claro, esse animal aqui vivia em pecado. Vivia levando o povo do Senhor à idolatria. Só que na hora dele ir para a igreja, ele não vai na igreja que prega a verdade. Ele vai na igreja que profetiza mentira.
Na hora de consultar o Senhor, ele não vai no profeta que abre a palavra de Deus, explica a palavra de Deus. Ele vai naqueles que vão falar mentira, vão selecionar textos, muitas vezes, usando a própria palavra de Deus fora do contexto, para falar, Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Esse é o problema. Esse é o meu e o seu coração, gente, de querer buscar coisas para nós. E lá em Deuteronômio fala, se esse profeta vos dirigir a adorar outros deuses, não sigam. É Deus colocando vocês à prova. Deus põe o seu povo à prova. Deus, mais uma vez, vou falar isso aqui. Deus põe o seu povo à prova, enviando no meio deles falsos profetas, para ver se o meu e o seu coração está buscando e amando somente o Senhor. Ah, mas qual ídolo que esses falsos profetas de hoje, esses pregadores mirins, estão levando nós a adorarmos? Tem um ídolo que é você mesmo. Sou eu mesmo, meu próprio coração, o meu bem-estar, a minha prosperidade, o meu propósito. Ele está fazendo você a olhar para você mesmo. Porque no final das contas, Satanás não quer que a gente adore ele, não. Adore você. Está ótimo, para ele já está bom. Satanás não quer que você vá para a igreja do Stanley, sei lá o que lá, a igreja satanista. Ele não quer que você vá para lá, não, cara. Já está muito na cara, você não acha? Mas ele quer que você olhe no espelho e fale, você pode. Você é vencedor. Você consegue, em detrimento de tudo aquilo que Deus disse. Seja feliz, siga o seu coração. Você está vivendo bem. Você vai querer viver sofrendo, mas na igreja sofrendo? Não, vive bem, mas tá um errinho aqui, mas quem que é santo mesmo? Ninguém é santo, ninguém vai ficar julgando, ninguém tem que julgar. É isso que ele quer. Você é o ídolo que está no seu coração. O seu próprio bem, à custa de tudo. Eu me amo mais que tudo, mais que Jesus. E se for necessário, eu invento até um Jesus, que nem bíblico é, só para ele falar aquilo que eu quero ouvir. Aqui no versículo 12 do capítulo 22, né, de 1 Reis, diz assim, ó, todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo, ataca Ramote de Gileade, serás vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Oh, aleluia! Vai, irmão, continua. Vai, fica na sua mesma vida que Deus vai te dar vitória, é isso mesmo. Versículo 13, o mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse, veja, todos os outros profetas estão profetizando que o rei terá sucesso. A sua palavra também deve ser favorável. Irmãos, olha o que o mensageiro disse para o profeta Micaías, aquele que Josafá mandou consultar. Olha, ô Micaías, é o seguinte, cara. Tá todo mundo falando que esse rei vai ser vitorioso. Cara, você vai ter que falar também. Entendeu? Você não vai falar nada contrário, não. Porque é isso que dá dinheiro. É isso que as pessoas querem ouvir. É isso que o cara que tem poder na mão quer ouvir. Ele não quer ouvir, olha, seu pecador, arrependa do seu pecado. Volta pro Senhor, que Ele é misericordioso. É tempo de mudança. É tempo de transformação. Não. Fala pra ele que ele quer ouvir, hein? Se pagar, ele fala mesmo. E aí Micaías, porém, disse, juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. E aí, meus irmãos, versículo 15, né? Quando ele chegou, o rei perguntou, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E ele respondeu, ataca e serás vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Aí, ó, com certeza aqui, ele foi irônico, porque no versículo 16, o próprio rei disse, quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Ou seja, cara, você está mentindo, cara. Fala a verdade. E aí no versículo 17, então Micaías respondeu, vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer, este não tem dono, cada um volte para casa em paz. Então o rei de Israel disse a Josafá, não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins, e esse miserável não mudava. Micaías prosseguiu, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor sentado em seu trono com todo o exército dos céus e ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse, quem enganará Acabe para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? O Senhor perguntou. E o Senhor disse, quem que vai enganar ele? Para que ele vai atacar e vai morrer naquele lugar. E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra coisa, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor, você conseguirá enganá-los. Vá e engane-os. Meus irmãos, Deus permitiu que um espírito mentiroso fosse na boca dos profetas para enganar Acabe e ele morresse na batalha. Então, por isso que eu digo, os falsos profetas são juízo de Deus para purificar a igreja. Os falsos profetas são juízo de Deus
para a igreja. Foge, irmãos, de palavras. Deus tem consolo na sua palavra? Tem palavras de Deus maravilhosas de consolo e tudo mais. Mas esse falso profetismo, esse negócio de adivinhação, eu tô vendo um anjo, eu caio, fala, irmãos, sai dessa vida. Sabe por quê? Quando nós estamos de longe, a gente fala, aquele não é de Deus não. Mas se você tá passando por uma dificuldade, a pessoa te dá uma palavra dessa, você vai agir emocionalmente. Você vai agir pela emoção, você não vai querer... Cara, deixa eu ver essa palavra aqui, se tá correto isso mesmo. Não, porque às vezes as pessoas estão frágeis mesmo, emocionalmente. Mas, isso não é justificativo, irmãos, para nós e aceitarmos e ouvirmos e abraçarmos tudo que as pessoas falam na internet, pessoalmente, não sei. As pessoas estão cada vez mais necessitadas daquilo que não é o que Deus quer oferecer. As pessoas estão cada vez mais tendo fome daquilo que não é o pão. Elas estão tendo mais cada vez sede daquilo que não é água viva, mas elas querem ser saciadas por coisas dessa terra, e não é isso que o Senhor tem para nós. Nem todo sinal, nem todo prodígio é um sinal de que Deus está nesse lugar. Eu não duvido que esses falsos profetas estão sendo usados, estão sendo muitas vezes agindo de forma sobrenatural. O que eu duvido de coração é que é Deus que está usando eles. Para mim, é um espírito enganoso. É um espírito enganoso. É um espírito mentiroso. Permitido pelo próprio Deus para ir e enganar aquelas pessoas. Então tome cuidado, irmãos. Fique somente com a palavra. Chore aqui, ó. Chore. Abre esse livro aqui, ó. Chore. Abre o Evangelho. Chore. Derrame na presença de Deus. Mas não queira correr atrás de falsos profetas, você vai se dar mal. Você vai se dar mal. A igreja que está sendo cada vez mais atraída por um evangelho coach, um evangelho de adivinhação, um evangelho desses falsos profetas, vão cada vez mais se distanciar da vontade do Senhor. É antagônico. Não tem como ter um pouquinho de um e um pouquinho do outro. Amém? Para finalizar, o que Jesus mais orientou seus apóstolos, que no final dos tempos, é que eles não fossem enganados. Não, que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Satanás tentará enganar. Apocalipse 13, Apocalipse 14. A besta vai ser investida de poder e autoridade, vai dar autoridade à primeira besta, vai fazer sinais, vai fazer fogo descer do céu à terra, e muitos serão enganados. Muitos a seguirão. Muitos a adorarão. Porque vão ver os sinais, mas não vão ver o fruto. Então, meus queridos, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder e com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça, para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. E por essa razão, lembra que Deus permitiu o espírito mentiroso ir falar na boca dos falsos profetas? Vai acontecer de novo. Versículo 11 diz assim, por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados os que não creem na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, meu querido, deixa eu falar um negócio pra você. Deus vai enviar, Deus vai permitir um poder sedutor para que as pessoas acreditem na mentira. Então, vai fazer sinal, vai fazer prodígio, vai fazer isso. E eles vão ter o espírito sedutor que vai seduzir as pessoas a acreditarem na mentira, que não acreditaram na verdade. Fiquem com a verdade. Fiquem com a verdade da palavra de Deus. Não fuja da palavra de Deus, não corra da palavra de Deus. Leia, ame a Deus, ame a palavra de Deus. Você já parou para pensar qual que é o perfil de pessoas que são enganadas por esses falsos profetas? Pessoas que estão sempre buscando o seu melhor bem-estar. Pessoas que sempre estão buscando sucesso, a busca e a realização do seu propósito. Pessoas que estão querendo ser bem-sucedidas, mas qual que é a definição de sucesso para a palavra de Deus? Né? Talvez esse perfil dessas pessoas são pessoas que são carentes, são pessoas que são emocionalmente abaladas, são pessoas que são suscetíveis a cair nesse tipo de mentira, porque elas não conseguem enxergar a verdade de Deus. Elas precisam de alguém que fale para o ego delas, para o coração delas. Você vai vencer, você vai, não sei o que, eles vão cair, todo mundo é ruim, só a pessoa que é boa, né? Todo mundo, né, fala mal dela, que dó. Então, meus irmãos, para finalizar esse vídeo, Deus abençoe vocês, orem, leiam a Bíblia, fiquem com a palavra de Deus, qualquer coisa, texto, contexto e contexto.
Tá joia? Graças e paz, abençoe, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tamo junto, valeu!